Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso de Corel. Na aula passada, pessoal, nós aprendemos a trabalhar com a ferramenta Excluir Segmento Virtual, a qual vocês perceberam que não tem mistério nenhum trabalhar com essa ferramenta. E a partir dessa aula, pessoal, nós vamos aprender a trabalhar com a ferramenta Borracha. A ferramenta Borracha, ela segue a mesma linha de raciocínio de uma borracha qual nós utilizamos no nosso dia a dia, que é simplesmente apagar determinado item, conteúdo. Só que aqui no Corel ela funciona de uma forma assim bem mais ampla e bem mais produtiva. A ferramenta borracha, ela trabalha de duas formas. Eu tanto posso trabalhar com vetores, como eu também posso trabalhar com a parte de imagens. Então nós vamos aprender a trabalhar com a ferramenta borracha utilizando esses dois itens. Então vou vir aqui na opção importar do Corel. Eu vou trazer uma imagem qualquer para a tela. Pode ser essa aqui mesmo, é só para exemplo. Pronto. E eu vou pegar simplesmente uma forma e vou desenhar uma forma qualquer aqui no Corel também, a qual eu vou fazer um preenchimento, só para nós termos uma base do nosso trabalho. Então, a partir de agora, nós vamos entender como é que funciona a ferramenta borracha. Eu vou remover a seleção do meu objeto para vocês entenderem direitinho. Ou melhor, eu vou deixar essa elipse fora e vou remover a seleção. Então notem que nenhum dos objetos estão selecionados. Outro detalhe muito importante, pessoal, assim, ó, eu trabalho bastante com a opção objetos selecionadas, ou seja, essa janela aqui, ela me dá a possibilidade de eu trabalhar com a parte de camadas, ou seja, eu fazer a seleção dos objetos sem ter a necessidade de vir na ferramenta seleção. Então eu posso utilizar essa ferramenta. A minha eu deixo aqui nesse canto direito da tela, ao lado da paleta de cores. Caso se a de vocês não estiver selecionada, estiver dessa maneira aqui, basta vocês virem aqui na ferramenta, no menu janela, e virem aqui na opção janelas de encaixe e pegarem a segunda opção de cima para baixo, chamada objetos. Ele vai abrir essa caixa para vocês, a qual vocês podem ocultar ela simplesmente clicando aqui no nome de objetos. Por enquanto eu vou deixar assim porque eu não vou utilizar. Bom, para nós trabalharmos com a ferramenta borracha, vocês vão vir aqui do lado esquerdo na caixa de ferramentas, da terceira ferramenta de cima para baixo, tem a ferramenta cortar, seguro pressionado por alguns instantes o botão esquerdo do mouse, e vou pegar a última opção, que é a ferramenta borracha. Eu posso utilizar também a tecla de atalho X no teclado, basta eu pressionar essa tecla e essa ferramenta será selecionada. Ao fazer isso aí, a parte da ferramenta eu tenho o seguinte: eu tenho duas formas da ferramenta borracha. Eu tenho tanto com a ponta redonda como com a ponta quadrada. Então eu vou simplesmente aumentar aqui um pouquinho para nós termos uma base em cima dessa elipse aqui, ou melhor, desse círculo aqui. Então eu vou trabalhar primeiro com a ponta redonda, cliquei uma vez nela, aqui eu posso escolher a espessura da minha borracha. Então vocês notem que aqui eu estou usando 10 mm, se eu colocar em 20, por exemplo, e der um Enter, a minha borracha fica maior, tá? Mas eu vou manter ainda no 10, que é a parte inicial nossa. Eu tenho três formas de utilizar a ferramenta borracha para apagar. Eu tenho três maneiras de apagar com ela. A primeira maneira é a tradicional, que eu posso utilizar. Eu vou dar um clique fora do meu objeto, cliquei uma vez. Vocês notem que ele está criando um segmento aqui, ou seja, duas borrachas interligadas por uma linha pontilhada, a qual eu posso me posicionar no local onde eu quero fazer digamos assim, o corte ou apagar, e simplesmente eu dou mais um clique. Feito isso aí, eu simplesmente apaguei o meu objeto. Vocês notem que mesmo eu tendo apagado, ele deveria estar separado o objeto. Para mim poder fazer a separação dessas duas partes aqui que ele criou, basta eu vir aqui no menu objeto e pegar a opção separar curva, ou eu posso utilizar as teclas de atalho Ctrl+K no teclado.
Feito isso aí, eu clico fora e agora eu posso simplesmente trabalhar com meus objetos de forma independente. Posso pintar eles de cores diferentes, que eles não vão ser afetados um pelo outro, certo? Então esta é a primeira maneira de utilizar a ferramenta borracha no seu trabalho de apagar partes do objeto. Então agora eu vou mostrar para vocês a segunda maneira. A segunda maneira que eu tenho, eu pego a ferramenta borracha e simplesmente eu venho aqui no objeto, seguro clicado e arrasto. E simplesmente eu solto. Então desta maneira aqui eu apaguei parte do objeto de uma forma livre. A outra era de uma forma de segmento, essa foi de uma forma livre. E para separar da mesma maneira, Ctrl K no teclado ou menu objeto, separar curvas. Simplesmente fui ali e separei a forma que eu precisava. E a terceira e última maneira de eu poder apagar seria o que? Eu pegar a ferramenta forma, vir aqui e dar um duplo clique. No momento que eu der um duplo clique nesse ponto aqui, ele simplesmente vai apagar a parte do meu objeto. Deixa eu pegar aqui, selecionei, peguei a ferramenta e 2 cliques. Simplesmente eu consegui apagar. E outro detalhe, pessoal, no momento que eu apaguei, ele apagou mesmo, tanto é que o objeto ele fica transparente. Eu consigo visualizar o outro objeto na parte de fora do meu desenho, da parte cortada. Pronto, fiz isso aí, eu vou pegar e criar um retângulo aqui e vou simplesmente fazer dessa maneira. Agora o seguinte, pessoal, olha só, se eu quiser fazer, apagar, por exemplo, a parte da minha imagem, eu vou fazer o seguinte, eu sobrepus 2 objetos um em cima do outro e eu venho aqui e simplesmente eu digo, eu quero apagar essa parte da imagem aqui, ó, seguro e solto. Só que, como vocês puderam perceber, ele apagou a parte do retângulo. Por quê? Porque o meu objeto, além de estar acima da minha imagem, e simplesmente ele está selecionado. Então o que eu vou fazer? Eu posso, por exemplo, continuar com a ferramenta borracha, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao normal retângulo, vou deixar a janela objetos ativa, eu vou selecionar a minha imagem, selecionei ela, então quem está selecionado agora é a minha imagem, não o meu retângulo. Se eu segurar clicado e arrastar, notem que o retângulo não foi afetado pela borracha. Vou voltar aqui ao normal, agora vou tirar o retângulo de cima. Vocês notem que a minha imagem ela foi apagada. Então, posso clicar também com o botão direito aqui e clicar na opção separar curvas, no caso. Ó, só que tem um detalhe, no momento que eu cliquei nessa opção aqui, ó, e eu vir aqui, ó, eu tenho que separar e o nome do objeto. Cliquei agora, se ele me permite que eu faça a separação do objeto. Só aparece a opção separar curvas em objetos de vetores. Objeto de imagem, ele vai sempre aparecer a palavra separar e o nome da imagem, no caso aqui. Feito isso aí, vocês notem que eu consegui também apagar o objeto de uma forma bem mais simples. As outras duas formas de apagar são as mesmas, vocês notem. E pronto. Então, vocês notem que trabalhar com a ferramenta borracha não é complicado também. Essa parte da ferramenta borracha ela tem as suas propriedades. Algumas são visíveis, outras são, digamos assim, imperceptíveis o seu resultado. Então eu basicamente trabalho pouco com essa borracha, só quando eu preciso fazer algum refinamento, apagar algum pequeno detalhe, assim, uma coisinha que pode ser utilizado por ela, então eu trabalho com essa ferramenta. Peguei a ferramenta borracha novamente, então eu vou mudar aqui para ponta quadrada. Vocês notem que ele simplesmente deixou quadrada a minha parte apagada. Cliquei e cliquei novamente, ou duplo clique. Então, através dessa da ponta quadrada, ele faz dessa maneira. Já expliquei para vocês também essa parte aqui, que é a espessura da borracha. Eu tenho aqui também essa parte aqui da pressão da caneta e inclinação da caneta. Basicamente esses dois itens são o mesmo, eu não vejo, digamos assim, nenhuma diferença entre esses dois, então basicamente eu nunca
mexo nessas configurações. Só que esse aqui, ó, essa opção aqui ela é interessante, que é o ângulo da inclinação. Vocês notem, eu vou ampliar aqui, vocês notem que a caneta de vocês, a nossa caneta ela está no quadrado, só que ela está um quadrado perfeito. Se eu vir aqui, por exemplo, e colocar 35 graus e der um Enter, vocês notem que ela já mudou a sua posição, ela ficou mais inclinada. Então se eu fizer isso aqui, ó, vocês notem que a borracha está se comportando de uma maneira diferente, certo? Vou voltar para o 90. Essa outra opção aqui, que é o ângulo de rolamento, se eu pegar aqui e colocar, por exemplo, 45 graus, vocês notem que a borracha ela deu uma leve inclinação de 45 graus. Então seria a parte da inclinação da borracha em si que eu posso utilizar nesse ângulo de inclinação. Pronto. E aqui também foi. Então eu tenho essa opção aqui. E essa última opção aqui que nós temos, reduzir nós, seria o que? Se eu pegar sair da ferramenta borracha e pegar a ferramenta forma, vocês notem que tem os nós aqui, esses nozinhos aqui, a qual eu posso puxar e alterar o meu objeto, a forma dele. Ó. Esses itens aqui são chamados de nós. Mais adiante nós vamos dar mais importâncias para esses quadradinhos aqui, ou melhor, para esses nós, para vocês entenderem como que ele funciona. Mas se eu pegar, por exemplo, a ferramenta borracha e vir aqui na opção reduzir nós e desmarcar essa opção, vocês notem que ao voltar para a ferramenta forma, vai ter poucos nós aqui, ó, porque ele fez o que? Ele diminuiu a quantidade de nós. Então, só que isso aí também é coisas que não é utilizado no decorrer do dia a dia. Então, basicamente, trabalhar com a ferramenta borracha é isso. Nós temos 3 maneiras de fazer a exclusão de parte do meu objeto. Eu posso ser tanto na parte de vetor como na parte de imagens. Eu simplesmente pego a ferramenta e eu tenho também a possibilidade de ou dar um clique numa ponta e noutra, ou segurar pressionado o botão esquerdo e arrastar de forma livre, ou um duplo clique. Então são as 3 maneiras que eu posso fazer a exclusão de partes tanto do meu objeto como da minha imagem. Então, trabalhar com a ferramenta borracha seria isso. Na próxima aula vamos ver uma próxima ferramenta. Certo? Um abraço a todos, pessoal, e até mais.